Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa sala da mesa redonda sobre educação. Na nossa mesa de hoje, vamos trazer dois palestrantes que são muito bons nessa área, com grande experiência. Vocês vão adorar as nossas discussões. Eu gostaria de convidar o nosso primeiro palestrante, que é o Pedro Sérgio Mora Filho. Ele vai nos ministrar uma aula sobre educação baseada em competências, unindo a medicina e o EAD por meio da tecnologia. O Pedro, ele é avaliador de cursos de graduação e superior de tecnologia pelo INPE, MEC, especialista em educação e transformações. Por favor, Pedro, pode entrar na sala. Olá, Pedro, tudo bem? Boa tarde, Diogo, tudo bem? Graças a Deus. Boa tarde a todos. Maravilha. Então, Pedro, tá liberado aí 20 minutos para sua apresentação. Muito bem. Obrigado, Diogo. Dr. Paulo, que vai estar conosco daqui a pouco também, na sequência da minha fala. A ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre a educação do futuro. E esse futuro é hoje, né? A pandemia antecipou o ensino à distância dentro de quase todas as disciplinas conhecidas na educação superior, né? Um pouquinho da conversa hoje vai ser, obviamente, dentro da área que eu tenho a maior especialidade, que é a educação à distância. Nos últimos 12 a 13 anos eu venho trabalhando incansavelmente na área da educação à distância, inclusive dentro da formatação de alguns cursos de medicina. Obviamente, minha formação não é na área médica, é na área de gestão, mas eu estou trabalhando com educação à distância muito fortemente. Então, toda essa transformação e como esse impacto, e aí fazendo uma leitura aqui para a medicina, atinge de forma direta toda essa evolução num curto espaço de tempo que a gente está passando ao longo desses últimos 4 a 5 meses de pandemia, especialmente no Brasil. Então, eu trouxe para vocês aqui uma série de reportagens, né? Pandemia fará ensino à distância ser necessário até 2021, diz parecer aprovado pelo CNE. Então, já são 2 grandes pareceres trabalhando justamente com o mesmo enfoque, né? Levando a educação à distância, ou como está sendo chamada no Brasil hoje, a educação remota, né? Para os holofotes do momento. Então, são pontos de recomendação que o CNE fez, inclusive, né, trabalhando com os cursos de medicina, utilizando, então, a educação à distância como a ferramenta que leva esse conhecimento até o educando, né, e aí não só para graduação, mas para pós-graduação também, até mesmo em nível stricto sensu. Coronavírus, porque a OMS diz que a pior da pandemia ainda está por vir. E aí aqui eu não preciso entrar em detalhes, né? A maior parte do público aqui é médico, se não 100%, ou estudante de medicina. Então nós sabemos, né, que esse fluxo, principalmente no nosso país, aqui ele vai levar um tempo até maior do que o normal. Apesar de existirem algumas universidades, por exemplo, se a gente for olhar a Colômbia, né, eles já colocaram que vão continuar operando com a educação remota ou educação à distância até o final de 2021. Então vai haver um retorno paulatino às atividades, mas nós vamos precisar passar por um período muito grande ainda, né, de adaptação ou de readaptação para a volta das atividades presenciais. Excluem-se aí, obviamente, atividades de estágio, né, ou os últimos anos. Né, na medicina, acho que o 5º e o 6º ano, né, onde as atividades práticas continuaram a ser executadas, obviamente, seguindo a legislação municipal, estadual ou federal. Estamos fazendo em meses o que costumamos levar anos para chegar a uma vacina. Então, obviamente que a questão da vacina é um ponto de ruptura e de extrema importância para o próximo momento, principalmente quando a gente vai falar de educação, porque o advento da vacina, né, vai fazer com que a educação, né, volte à operação normal, ou seja, volte à presencialidade. Mas o meio educacional, os pesquisadores, a grande discussão né, nós teremos uma educação como vivemos até 4 ou 5 meses atrás? E é quase que unânime em dizer que não. Né? Nós não vamos voltar, é um ponto de ruptura e é daqui para frente. Né? Então, as tecnologias e a maior parte dos docentes que não acreditavam nessa modelagem começaram a utilizar agora, né? E aí vai acontecer simplesmente que os educandos, e aí a gente tem que avaliar basicamente o perfil geracional desses alunos, né? Então, se formos avaliar por perfil etário, essa geração mais recente, vamos trabalhar aí com a geração, né, que hoje está na casa dos 20 anos, 25 anos de idade, é uma geração muito mais tecnológica, arraigada ao uso das novas tecnologias, né?
Então, smartphone é utilizado por cerca aí de 70% a 80% desse público para acessar a educação, né? Então, é uma geração que está realmente muito à frente do que a maior parte dos professores. Eu tenho 41 anos, então a minha geração ela já tem um degrau a menos no uso dessas tecnologias, né? Então, prefere muito mais o notebook ou o PC ou até mesmo um tablet para assistir aulas, para realizar interações educacionais, né? Já essa geração mais recente, não. Então, esse perfil, né, geracional é extremamente importante. E aí, olhando 2020, né, nós começamos lá o ano em janeiro e fevereiro, e aí, a partir de março, quarentena. Então, bye-bye 2020, nós vamos operar aí, de acordo com a legislação, somente o retorno às atividades presenciais, né, obviamente que não estágios e atividades formativas práticas de últimos anos dos cursos da área de saúde, apenas em dezembro, né? E aí, obviamente, essa é uma previsão, né, em cima da proposta da vacina. Pode não acontecer. Uma das coisas que a gente sempre fala é o seguinte, né? Não podemos ser pegos de calças curtas. Coloquei até aí, né, um exemplo muito rápido do dicionário, né? O que é ser pego de calça curta? Né? Quando alguém, né, é pego de surpresa. Então você não está preparado ou não está desprevenido. Eu fui pego de calça curta quando o meu chefe me demitiu, por exemplo. Então não estava preparado para o que ia acontecer. E aí a gente pode trazer isso para a educação. Né? 80%, talvez 90% das instituições de educação no Brasil, e aí esse número a gente não precisa ter medo de falar que para a área da saúde e para a medicina também foi a mesma coisa, né? Foram todos pegos de calças curtas. Pouquíssimas instituições fizeram uma virada para a educação à distância muito rápida, ou seja, a aula que era antes ministrada presencialmente passou a ser ofertada de forma virtual para aqueles alunos. Então, as instituições que viraram muito rápido é porque já estavam com a estrutura de educação à distância pronta dentro delas. Já tinham um ambiente virtual de aprendizagem, os professores já utilizavam ferramentas digitais com uma certa facilidade. Então, esse giro foi muito rápido, mas nós podemos dizer que de 9 em 10, né, levaram aí de uma semana a 2 meses para conseguir fazer a virada. E muitas das instituições não voltaram até agora. E aí, principalmente as instituições públicas. Então, elas pararam realmente porque não tinham nenhuma estrutura para a educação à distância prontas. E aí, o que nós temos que trabalhar é o quê? O tempo de aprendizado. Mas nós temos que aprender. E aí as imagens são sugestivas, justamente para a gente ter uma visão muito rápida, né, de que tecnologia, né, ela não pode ser um problema para a gente, ela tem que ser a solução. Então a gente coloca aí o problema de conexão, o problema de saber aonde ligar que cabo, ou então a gente lá, né, com o computador sem saber, meu Deus, que para onde eu vou aqui nesse momento. Né? Então não pode aparecer nenhum dinossaurinho ali digital, né, para nos afetar nesse momento. E a gente tem que partir de um pressuposto, né, que esse processo é muito mais ouvir e saber que comunicar é essencial. E principalmente quais os canais que os nossos alunos, que a comunidade estudantil, e aí é indiferente se você já está formado, se já tem 30, 40, 50 anos já de medicina, né, ou de qualquer outra área da saúde, né, a comunicação basicamente hoje acontece pelos mesmos canais e cada vez mais digital, né? Então não é só o WhatsApp, Instagram e TikTok, né? Nós temos inúmeras outras ferramentas, eu coloquei algumas aí, né, que são os canais mais fáceis de comunicação que nós temos hoje com perfil geracional. E quem é nosso aluno do futuro? Né? O nosso aluno do futuro não é o nosso aluno do futuro, é o nosso aluno de hoje. Então, dentro da pedagogia, né, de 40, 50 anos atrás, quem decidia tudo sobre uma disciplina ou como iria ofertar um conteúdo era o professor. Tá? E hoje, né, nós falamos que a gente está num momento de eutagogia, onde o aluno começa a escolher o conteúdo, ou seja, o que ele quer aprender, e o método como ele quer aprender. Se vai ser focado mais na educação digital, ou seja, o conteúdo está todo lá, as videoaulas estão todas lá, ele vai absorver aquele conhecimento, né, vai transformar e vem para uma sala de aula, ou vai para o encontro presencial, ou vai para uma atividade prática, já com conhecimento teórico adquirido, para simplesmente ele burilar, ou seja, ali, ele vai refinar todos os processos de discussões, todo o processo de aprendizagem, principalmente ali tirando dúvidas e desenvolvendo outras atividades. Então, como é que a gente trata isso, né? Nós falamos que precisa de um professor do futuro? Não, nós já estamos no século XXI. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Nós precisamos, primeiro, ser professores ou gestores
né, médicos ou o que quer que seja, que ouçam, que organizem, que comuniquem e que orientem. Então, basicamente, o professor expositivo, que fala 100% do tempo e o aluno ouve, né, 90%, 100% do tempo, esse modelo é um modelo fadado ao desaparecimento nos próximos 5 a 10 anos no máximo. Então, nós não vamos mais ter espaço para aula-palestra, né, onde o professor fala e o aluno escuta. Nós estamos num outro momento, totalmente interconectado de acordo com essa amostra que está aí na tela de vocês. E aí, como é que a gente precisa transmitir? Né? Então, o labirinto está aqui, né, não é à toa. Né? Então, primeiro, nós precisamos trabalhar com projeto, com cronograma, né, trabalhar com mapas de aprendizagem, ou seja, organizar a nossa disciplina orientada pelo objetivo. Que objetivo eu quero que esse educando tenha? E aí, se eu vou utilizar metodologias ativas, se eu vou utilizar PBL, se eu vou utilizar rotação por estações, se eu vou utilizar laboratórios rotacionais, que são metodologias ativas, muito mais focadas numa educação sustentada, ou seja, uma educação onde a maior parte dos cursos eles se dão de forma presencial, né, nós precisamos organizar todo esse roteiro e trabalhar, né, essa evolução de uma forma muito bem planejada para a gente ter um resultado melhor no final do caminho. Mas quando a gente inverte a operação e passa a ofertar uma educação muito mais disruptiva, ou seja, uma educação utilizando metodologias à distância, onde o aluno vai basicamente, né, aprender assistindo vídeos, aprender fazendo leituras, desafios, e a menor carga possível de presencialidade acontece em encontros, né, talvez somente de realização de atividades práticas. Aí sim a gente precisa trabalhar dentro desse modelo de educação disruptiva, né, com outra metodologia de abordagem, que não há eminentemente expositiva. No Brasil, nós temos basicamente dois conceitos para a bimodalidade de educação. Primeiro, educação presencial e o segundo, educação à distância. Tá? Então, só existe isso. Só que nós temos, dentro da modalidade de educação à distância, uma arrumação, ou seja, um arranjo para a modalidade à distância, onde a gente passou a chamar a educação à distância de ensino híbrido. Tá? Então, a gente tem a sala de aula física e o ensino online juntos. Então, a gente começa a dizer que existe agora um ensino híbrido. Para que tudo isso aconteça de forma muito interessante, nós precisamos trabalhar com design educacional mínimo, que é recursos simples de aprendizagem, lições online interativas, simulações e material complementar de apoio. Então, toda a estrutura de aprendizagem ela tem que ser de forma simples, as lições têm que ser o máximo interativo possíveis, né, onde o professor abre o espaço de discussão com esse educando, trabalhar com simulações, né, eu li um artigo do Dr. Paulo, inclusive, né, o trabalho de simulação ali, né, para os alunos de oftalmologia, extremamente interessante, é um trabalho, né, de educação sustentada, atividade presencial, mas com metodologia ativa, ou seja, com simulações e com atividades que vão fazer com que a teoria se alie à prática e você tenha um nível de profundidade, de poder de absorção dessa informação muito maior. E aí aqui eu trago, basicamente, né, as pirâmides dos nossos dias, do nosso dia a dia, desculpa, né? Então nós temos aí a taxonomia de Bloom, que trabalha com processo, né, de aprendizagem. Então na base da pirâmide a gente vê ali compreender e recordar. Então basicamente a maior parte do tempo do ensino hoje ele está destinado a essas atividades ligadas à aquisição de conhecimento. Só que elas estão no nível básico da pirâmide. Quando a gente começa a subir, que é o quê? Aplicar, analisar, avaliar ou criar, né? Na criação, a gente está realizando a maior quantidade de sinapses cerebrais possíveis, né? Porque você está criando, você está utilizando ali conteúdo recordado, compreendido, aplicado, analisado e avaliado. E aí sim você tem, nessa segunda etapa da pirâmide, atividades com aprendizagem com maior efetividade. Né? Então a gente consegue verificar que o sentido de aprendizagem da pirâmide, o sentido de aprendizagem tradicional é esse. Né? E infelizmente, a maior parte das instituições de educação do Brasil e a maior parte dos nossos docentes, isso é pesquisa muito recente, uma tese de pós-doutorado de um colega, né, inclusive acho que fez Unicamp, e uma outra colega da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalharam com a pirâmide, com professores, no Brasil todo. Então, tive uma amostragem extremamente interessante e mostra pra gente que, infelizmente, o nosso professor, ele ainda ensina pelo método do recordar e compreender. E aí a gente quer fazer o quê, basicamente? Fazer com que todos entendam que dentro desse cone de aprendizagem, nós temos, tá? Na leitura e escuta,
ou ver e assistir um filme, uma menor retenção. No máximo ali de 10 a 50% de retenção do conteúdo apresentado. Então o aluno é um sujeito passivo. Quando a gente vem para a atividade de maior retenção, ou seja, participar de uma discussão, falar sobre um assunto, fazer ou simular uma experiência real, nós temos a aprendizagem do sujeito ativo que vai de 70% a 90%. Por isso é tão importante a atividade prática, né, o manuseio, né, porque você está ali criticamente desenvolvendo a atividade, você está analisando, você está avaliando, você em alguns casos chega até a criar. E aí sim esse poder de absorção ele é enorme. Mas o que é mais interessante é a gente poder colocar... Desculpa, Pedro, só que faltam 5 minutos. Maravilha. A gente colocar as pirâmides uma do lado da outra, tá? Onde nós vamos ter aí, basicamente, a pirâmide da taxonomia de Bloom, que vai trabalhar com o processo de ensino e aprendizagem, ladeada ao cone de Dale, tá? Então, basicamente, as duas pirâmides vão trabalhar com a mesma perspectiva, só que de forma invertida, tá? Então, você tem ali toda a parte do topo da pirâmide do Bloom, trabalhando com a criação do conhecimento e a profundidade desse nível de conhecimento na ponta da pirâmide. E no caso da pirâmide de Dale, é o inverso. Você vai ter atividades ativas de aprendizagem na base da pirâmide. Tá? E aí, o que a gente sugere, né? Quando a gente consegue trabalhar com as duas pirâmides, ou seja, a gente inverte essas pirâmides, a gente chega basicamente, né, na pirâmide invertida, colocando as duas atividades, né, que vão trabalhar ali principalmente com habilidades e competências, e aí a gente vai para um nível maior de profundidade do conhecimento, aonde você vai ter aplicação, análise, avaliação e criação, ou seja, utilizando metodologias ativas, realizar uma apresentação, simular experiências, criar, analisar, desenhar, jogar ou ensinar, participar de um diálogo ou de um debate, como a gente está fazendo aqui, ver um filme ou apresentar um slide. Já começa a diminuir um pouco a complexidade. Mas os encontros, no caso de digital, de forma síncrona, deve se pautar justamente por realizar atividades que façam com que o educando, com que o aluno ou o ouvinte, né, quem quer que esteja ali interagindo, possa aplicar, analisar, avaliar e criar a partir desse processo. E não apenas ouvir de forma passiva, né, aquela atividade. Esse material a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Essa figura que vocês estão vendo são elementos do processo, elementos do modelo de pesquisa das salas de aula criativas. Então, nós temos basicamente 28 atividades diferentes. Isso aqui é uma pesquisa do Geoffrey Moore. Ele realizou um estudo com mais de 850 professores do mundo inteiro, tá? Então, é extremamente interessante. Esse trabalho está publicado na Flaxo e já foi utilizado centenas de vezes, talvez até mais de 1 milhar de vezes pelo mundo todo, onde você trabalha na mandala 28 possibilidades de atividades de aprendizagem diferentes, percorrendo desde conteúdo, avaliação, aprendizagem, ensino, organização, liderança, conectividade e infraestrutura, né, pontos que realmente vão ser diferenciais para o processo de transformação do conhecimento em aprendizagem efetiva. E aí, como é que fica a aprendizagem nesse século e durante essa pandemia? Né? Nós temos aí que trabalhar com um educando, né, que resolva problemas, que colabore, que inove, que tenha criatividade, comunicação e, principalmente, pensamento crítico. Mas para ter pensamento crítico, eu tenho que voltar lá na pirâmide e lembrar do topo da pirâmide. O pensamento crítico ele passa pelo conceito de tese, síntese e antítese. Então, eu preciso que esse educando consiga, né, estar num nível do intermediário para o topo da pirâmide, se a gente for usar a taxonomia de Bloom, e se for usar Dale, do meio para a base, para baixo, né, para que ele consiga realmente estabelecer um pensamento crítico, né, que é fazer, né, um processo de releitura, às vezes, da realidade, interpretação de dados, diagnósticos, prognósticos, etc. e tal, né, e conseguir ali ainda realizar interconexões entre realidade, teoria e a prática, que é a mão na massa ali, né, e abstrair, né, um posicionamento consolidado daquele processo. E aí, para a gente conseguir fazer isso acontecer, né, eu trouxe aqui basicamente a ideia, né, de como a gente pode converter as escolas de medicina ou as escolas de uma maneira geral em uma instituição que aprende. E aí eu sugiro que façam a leitura do Peter Senge, tá? Ele é um autor fantástico, é um engenheiro, né, trabalhou lá na década de 80 para a década de 90, com uma releitura da teoria geral de sistemas.
E aí ele diz que existe, então, né, a nossa perspectiva de uma quinta disciplina, né, que basicamente são esses eixos que a gente coloca aí, que é ter visão sistêmica, domínio pessoal, criar modelos mentais, ter visão compartilhada e a aprendizagem em grupo, que são realmente os modelos que a gente tem que buscar. E mais um material fantástico deles são escolas que aprendem. Então, como é que a gente pode aprender nesse momento pandêmico? Né? E aí uma das frases mais marcantes dele é que se a gente quiser que o mundo melhore, a gente precisa de escolas que aprendam, a gente precisa de professores que aprendam, a gente precisa desvelar basicamente essa leitura que nós temos e fazer com que esse processo tradicional de ensino e aprendizagem se adeque cada vez mais ao perfil geracional do público que vai consumir este conteúdo. Porque aí sim nós vamos conseguir ter, né, não só escolas que aprendam, mas profissionais realmente melhor qualificados em todo o processo. E como é que a gente desenha um problema, né, uma solução, desculpa, para um problema de ordem mundial, né, que é o Covid-19? Esse aqui é um exemplo, né, de uma discussão dentro de uma sala de aula que vai virar um ecossistema extremamente complexo, que não é nosso objetivo falar aqui, mas é para vocês terem ideia de o que pode nascer numa sala de aula, né, e envolver um problema de ordem mundial, por exemplo, como o Covid. Então, são inúmeras inter-relações e a gente só consegue levar uma discussão dessa para um nível maior por meio de, né, metodologias diferenciadas, não só de ensino, mas também de aprendizagem. Então, uma reflexão sobre o que a gente realmente ensina. Então, o professor se autoavaliar e saber se ele realmente trabalha, né, com coleta de dados, com conhecimento formal, como ele faz isso, como é que você transfere informação para o teu aluno, né? É 100% resposta, falada? Não, eu utilizo metodologias ativas. Se utilizo, como eu apresento esses dados, essas informações para o nosso educando? Então, a gente precisa refletir e mudar um pouco o papel e o cenário com o qual nós estamos inseridos hoje. Se a gente conhece o aluno, nós precisamos traçar aí o perfil dos alunos. Basicamente, dividir num quadrante de 4 áreas aí e saber onde cada perfil de aluno que eu estou lidando naquela sala de aula se encontra. É extremamente importante conhecer a persona, conhecer o perfil desse aluno. E aí, por fim, a gente precisa saber produzir conhecimento, saber mobilizar esse conhecimento, gerar uma ressonância deste assunto ou destes conceitos, né, para que a gente consiga produzir dinâmicas transformacionais, ou seja, práticas de sala de aula ou de práticas de campo que realmente impactem esse aluno para que ele seja, então, né, um aluno que está numa organização que aprende e que aprende de forma inteligente. Então, o pensamento sistêmico é basicamente, né, essa leitura, né, onde nós possamos juntar domínio pessoal, modelos mentais, aprendizagem, equipe e visão compartilhada em um único sistema e fazer com que o nosso educando, ou o nosso aluno, ou você, aluno, consiga repensar a forma que você aprende e o seu professor a maneira com a qual ele ensina. Né? Então, construir uma medicina aprendente, com ambientes psicológicos, culturais e estruturais realmente propícios ao aprendizado, estimulando o intercâmbio de ideias fora, inclusive, da instituição, oportunizar aprendizado e trabalhar basicamente, né, com uma reestruturação, né, ou até mesmo fazer um benchmarking de outras instituições para que você possa trazer justamente essas novas metodologias que parecem um bicho-papão no primeiro momento ou extremamente difíceis de executar para a realidade do dia a dia de sala de aula, seja na graduação, na pós-graduação, em cursos livres ou em quaisquer áreas que nós possamos pensar nisso. E melhorar como disciplinas da mesma forma, né? Então é um ciclo que a gente precisa fazer, a gente precisa passar, né, por essa mudança, né? As disciplinas têm suas próprias morfologias, têm seus próprios canais de ensino, pesquisa, né, e ensino e aprendizagem, né? Mas basicamente a gente tem que manifestar, trabalhar de forma espontânea, inspirar ideias, obter feedbacks durante as aulas, usar recursos tecnológicos que estão à nossa disposição, assim como a gente está fazendo essa conversa aqui agora, e enfim, nos reinventar. Tá? Então é esse basicamente o recado que eu queria trazer aqui, né? E fico à disposição, se a gente tiver mais questões, né? Vou estar aqui ao final da apresentação do Dr. Paulo junto com ele também, para que nós possamos, né, esclarecer ao máximo, tirar dúvidas, ou enfim, trabalhar com essa construção e a produção do conhecimento. Obrigado, Maravilha. Diogo. Volta a palavra aí para você. Obrigado, Pedro. Apresentação muito interessante, inclusive eu já tenho aqui até algumas perguntas, mas vamos dar seguimento às nossas apresentações. Agora, gostaria de convidar o Dr. Paulo Shore, que vai nos ministrar uma palestra sobre aprendizado baseado em exemplos. O Dr. Paulo, boa tarde, Dr. Paulo, tudo bem? Tudo bem, Diogo.
Tudo jóia. O doutor Paulo, ele é médico e professor livre-docente de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, né, Unifesp, e também do Einstein, diretor de inovação e tecnologia social também da Unifesp, tem graduação em medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a UFRJ Ribeirão, e é especialista em oftalmologia, atualmente é o diretor da Agência de Inovação da Unifesp. Por favor, doutor Paulo, pode começar. Obrigado, Diogo, obrigado pelo convite, parabéns pelo congresso, que eu vou apresentar para vocês. Eu entendi pela fala do Pedro que é uma iniciativa síncrona virtual pós-conteudista. Olha que bonito. Mas deixa eu colocar só o que tem aqui para a gente olhar em tela cheia. Isso. Bom, então é o seguinte. O que eu chamei de aprendizado baseado em exemplo é uma iniciativa que a gente começou há algum tempo atrás e que não começou pela pandemia, mas faz um eco muito grande com o que está se falando de ensino pós-conteudista mesmo, um ensino que não fica parado em transmissão de conhecimento ou pseudo-transmissão de conhecimento via uma enciclopédia professor e via um aluno, né, alguém que não tem luz nenhuma do outro lado, mas sim que aposta na cabeça das pessoas, na crítica, no raciocínio e na inteligência dos estudantes, não dos alunos. A gente publicou isso e aí está aqui esse artigo nos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, para quem quiser repetir a experiência que está sendo feita em alguns espaços, na própria Unifesp está sendo realizada, por isso a gente chama isso de inovação, né? Inovação é uma boa ideia que está sendo usada. Eu acho que é interessante o que o Pedro também falou das ideias inovadoras, mas isso começa com a óbvia dissociação entre memorização imediata e internalização de conhecimento. Na clássica, a diferença do just in time e no just in case, onde a gente antigamente, e até hoje, né, faz um just in case, ou seja, você ensina tudo e depois, de repente, você vai usar uma ou outra coisa. Eu não sei direito por que isso mudou, e eu não acho que o ser humano tenha mudado tanto, nem que seja tanto geracional, mas eu acho que as ferramentas digitais e a oferta de informação e a facilidade de obtenção do conhecimento e a evolução da humanidade para uma comunidade talvez tenham levado o just in case a ser mais questionado, né? A gente hoje tem um pouco de dúvida de se dá para a gente ter o conteúdo todo possível de tudo na mão para depois fazer uso disso, ou de verdade ser um pouco mais inteligente, a gente ter o que a gente precisa just in time e aí usar quando a gente realmente precisar. E claro que a resposta não é um ou outro, mas é ter os dois, ter uma base firme e forte e usar isso na melhor hora possível. Isso é inteligência, no fim das contas, né? O que a gente propôs, e a base dessa história toda, tem a ver com entender o que o estudante está raciocinando. Então, é ler o raciocínio do estudante. E como na medicina a gente tem esse raciocínio clínico muito refinado, e é um raciocínio diferente e fundamental para você formar o médico, então se tem alguma coisa igual em todas as áreas de medicina, é o raciocínio clínico. E que está muito bem demonstrado, explorado nessa série aí, no House, onde você tem em várias cenas as pessoas pensando. Então, o que as pessoas pensam? Como elas pensam? Eu quero entrar dentro da cabeça das pessoas, dos estudantes, e entender o que eles estão pensando. Essa é a pretensão neurocientífica desse experimento, iniciativa que a gente fez. Isso é uma estratégia educacional, então é baseado na lógica. Aqui está uma brincadeira, se vocês quiserem ver esse vídeo do YouTube, que é com o House, depois que ele acabou de fazer, isso é um sketch gozado com George Clooney, mas o personagem do House, o ator do House, o Hugh Laurie, fez um sucesso enorme com com a caracterização de um médico viciado, moralmente questionável, mas muito inteligente, aonde os estudantes ficavam alucinados. Eu quero ser igual ao House, eu quero ser igual ao House. A gente fez, inclusive, uma disciplina, um ambulatório do Dr. House, uma disciplina eletiva na Escola Paulista, que lotou
e a gente queria discutir os aspectos éticos do House, e as pessoas vinham querer ser o Dr. House, que vinham querer fazer igual ele fazia. Falou, olha, fazer igual ele fazia são 50 anos de prática, bastante inteligência e alguma perspicácia. Não vou te ensinar a ser o Dr. House, mas se você quiser discutir os dilemas éticos, é aqui mesmo. Como é que isso funciona? Então, começa-se, e depois vou mostrar para vocês um vídeo rápido disso funcionando, com uma projeção de uma foto, uma única foto, qualquer foto, sem nenhuma outra informação veiculada. Essa foto de oftalmologia, no caso, é de um olho, onde o professor não sabe o diagnóstico real e nem conhece caso clínico, e nem existe caso clínico. A foto é só um pretexto para o começo de uma conversa. Então, é uma imagem concreta para que a mente comece a funcionar e os estudantes comecem a montar dentro da cabeça deles um raciocínio e uma história clínica. De novo, esses estudantes já têm o conteúdo, então eles já tiveram seminários sobre os temas oftalmológicos, eles se aprofundaram na temática e no que existe escrito e descrito. Isso não vai ser repetido, isso foi dado em outro momento e não cabe aqui discutir, mas sim o que a gente vai fazer com isso de um modo mais ativo, que pode ser online, pode ser offline. A partir disso, então, os estudantes constroem, a partir do zero, uma história clínica, incluindo o resultado de exame complementar, básico, diagnóstico e conduta. Aqui vale uma vírgula, que é o seguinte: aqui a gente já começou lá atrás, sem pandemia, sem nada, a separar uma coisa que se chama história de outra que se chama exame. Anamnese, sinais e sintomas. Os sintomas são conversados, mas a partir dos sintomas a gente espera que os estudantes espertos e já tendo algum pré-diagnóstico na cabeça comecem a arriscar alguns resultados de sinais. Então, o paciente tem o olho que parece que está perfurado. Como é que está a visão dele? O sinal, baixa. Quanto é baixa? 0,1, 2400, visão muito baixa. Ótimo. Perfeito, continue nessa linha de raciocínio, tá? São perguntas sucessivas que são feitas, então isso segue o roteiro da anamnese. O professor, claro que é um facilitador, no caso, ele é um provocador, e aí as perguntas começam: qual a identificação do paciente, é homem ou mulher, e o professor vai parando, e como o Pedro bem falou, isso exige uma educação do professor bastante completa e complexa, e muito mais, o professor se despir de qualquer pré-montagem e controle da situação. É uma situação de o professor ter absolutamente exposto, porque ele não sabe nada, ele vai conduzir uma discussão às cegas, ele vai voar às cegas, mas ele é o piloto brigadeiro do avião. E ele tem vários copilotos em volta que vão rachar com ele o voo. O voo é dele, a responsabilidade é dele, mas ele não é o único que sabe voar. Qual a idade do paciente? E aí as perguntas dos professores vão, tudo bem, ele tem 78 anos, por quê que essa foto te leva a achar que ele tem 78 anos? Porque ele está cheio de marquinha na pálpebra, ou não, ele tem 10 anos. Porque a pálpebra dele é lisinha, é porque a doença que eu estou pensando dá mais em jovem, e assim você vai. Então essa história de se existe alguma observação na foto que leva à escolha. Então o facilitador, professor, tem que ser treinado a não responder as perguntas e não permitir diagnóstico nos seus comentários. Não importa o diagnóstico nessa fase, importa a montagem do raciocínio clínico. Ele acrescenta informações eventualmente contraditórias para que os alunos exercitem o diagnóstico e exercitem, o raciocínio, e ele acompanha os raciocínios, e se os alunos resolverem ter um diagnóstico decidido, ele pode ir para um lado ou pode ir para o outro. No final, o que a gente busca é uma coerência, e é uma coerência onde não existe uma coisa muito certa ou muito errada. Então, aquela mancha preta no olho pode ser desde um melanoma de conjuntiva até um corpo estranho ou uma efusão, tanto faz, não é importante. É importante existir uma lógica, uma coerência em tudo que é apresentado. Essa pupila branca pode ser uma catarata, um retinoblastoma, pode ser várias coisas, uma opacidade de córnea, contanto que exista coerência e vocês percebam que os estudantes estão pensando baseado em fatos que foram colocados para eles previamente, organizados, e estão organizados na cabeça deles. Facilitador deve solicitar informações específicas, por exemplo, acuidade, campo, e aquela conversa que eu falei para vocês dos sinais, e a gente força a barra para que os estudantes tenham nos sinais o mesmo raciocínio que a gente tem
nos exames subsidiários. Aqui vale a pena, acho que, parar de novo também. Quando a gente fala, estudantes, não peçam exames que não são necessários. Peçam exames que vocês tenham uma ou duas hipóteses do que eles vão dar. Então, pede o sódio se você souber o que você está esperando do resultado desse sódio. Senão, não pede. Não vai pedir todos os exames para depois ver o que acontece. E a gente trouxe isso para uma etapa mais anterior, onde os sinais esperados depois de uma conversa devem ser previstos. E isso em médico velho, posso falar de cadeira, a gente sabe muito bem. Então, quando aquela história de quando o paciente entra, eu já sei o que ele tem, é por aí. Então, quando o paciente vem contando a história, eu sei qual é a visão que eu espero dele. Eu quero que o estudante tenha a mesma expectativa. Eu quero que o estudante vá ao exame sabendo o que ele vai escutar no foco aórtico companhia limitada, baseado na história do paciente. Isso torna um médico muito mais rico, preciso, valorizado, precocemente formado, não precisa ter tanta vivência e ver tanto para poder que o raciocínio dele se ajuste ao raciocínio médico. Isso, claro, que é baseado em gamificação, então exercita curiosidade, criatividade, o facilitador deve intervir, então é todo um jogo que é feito. E esse aqui é um videozinho, depois o Diogo vai me falando como é que está meu tempo aí, eu vou passando alguns pedaços. Eu tenho mais ou menos uns 10 minutos, acho que é o tempo do vídeo. Ótimo. Bom, nós vamos começar aquela atividade, então, onde a partir de uma fotografia, essa fotografia que eu estou mostrando para vocês, vocês vão todos tentar fazer uma história clínica do paciente, tá bom? E a gente vai discutindo a história clínica a partir do momento que vocês tiverem algumas informações que vocês mesmos vão fazer para esse paciente. A ideia, de novo, vocês olham para a fotografia e vocês vão me dizer quantos anos o paciente tem, quem ele é, qual é a história, qual é a queixa de duração, antecedentes familiares, patológicos e assim vai. Vamos começar? Identificação. Identificação. JR. 34 anos, masculino, natural das Dentes de São Paulo. Feirante. Católico. Alguém tem alguma observação ou algum comentário do paciente não ser masculino, não ter essa idade, não ser católico, quer que ela justifique ou vocês concordam com essa identificação do paciente? Mais velho? Mais velho. E a brincadeira, lembrem, quem falar alguma coisa tem que justificar por que está falando. Mais velho é pouco. Vamos, quantos anos você quer colocar para ele? 65. 65 anos? Por quê? Porque você quer que ele tenha hipertensão, que a hipertensão explica hemorragia. Você falou que ele é ferante pensando em quê? Em trauma. Que mexia com alguma coisa mexer com uma coisa. voa no olho dele. Qual é a maior causa de hemorragia subconjuntival? Idiopática. Qualquer idade, qualquer tamanho. Então, vamos mudar, vamos deixar. Então, vamos deixar com essa idade, essa pessoa por causa do trauma. Tá, a gente vai mudar a história no meio do caminho, você sabe. Mas quantos anos tem, então? Tem 30 e pouco, masculino, é isso? Claro, por hipertensão. Não dá para mais velho. 60 anos. Tem mais opção de 60 anos. Tá bom, então vamos mudar. 60 anos. Continua. Vamos para a queixa de duração. Vá. A queixa dele foi um olho vermelho às 2 horas. Olho vermelho a 2 horas, 60 anos. Vocês muito rápido? O que vocês falaram? A história geral é essa, né? Ele acordou e estava com o olho vermelho. Mas é voltar a ficar sem graça, né? Ele acordou e estava vermelho. Outro sinal.
Vocês falaram que era 2 horas, ele começava a achar a história, ou se tivesse sintomas, ele tem uma história. Eu vou colocar aqui esse olho vermelho há 3 dias. Há 3 dias ele tem olho vermelho e depois vocês vão precisar perguntar na história o que está acontecendo. Tá? Olho vermelho há 3 dias e ele tem sensação de corpo estranho. Tá bom? Sensação de corpo estranho e olho vermelho há 3 dias. Então vamos lá, vamos começar a história da moléstia atual. O paciente refere que há 3 dias ele começou com sensação de corpo estranho. E refere que coçava muito para tentar tirar essa sensação. No segundo dia começou a aparecer essa vermelhidão no olho. Eu vou mudar para paciente refere que há 3 dias acordou com o olho vermelho, tem 60 e poucos anos, né? Acordou com o olho vermelho sem causa, sem nexo causal, sem identificar algum fator inicial, procurou um pronto-socorro que disse que ele tinha uma hemorragia subconjuntival, voltou para casa, começou a sentir sensação de corpo estranho, procurou o outro médico que disse que ele tinha hemorragia subconjuntival, deu para ele um colírio que se chamava Lacrima Plus, e ele continuou com a sensação de corpo estranho, agora está aqui. E aumentou essa área de... Você agora me fala. Aumentou. E a área de hemorragia era pequenininha e agora está grande. Está aumentando a área de hemorragia do olho. Qual olho? Vai lá, qual olho? Direito. Um olho só, isso que vocês estão falando. Tá. Só um olho está com essa coisa e a área de hemorragia. E a sensação de corpo estranho? Mexe um pouco com a sensação de corpo estranho. Tá? Não, continua comigo. Sensação de corpo estranho é acompanhada de epífora e leve diminuição de vibração. O que é epífora? Qual a diferença de epífora e lacrimejar? Tem uma diferença tênue, mas tem uma diferença. Me perguntaram certo. Epífora, na verdade, é quando a gente tem uma obstrução e a quantidade de lágrima produzida é normal. E lacrimejamento é quando você não tem obstrução nenhuma, mas você produz mais lágrima. Então é lacrimejamento. Então ele tem corpo estranho, a sensação de corpo estranho é lacrimejamento. E aí o que quer dizer que você valorizou mais ainda a história do corpo estranho, certo? Tá. Eu vou parar aqui, porque eu acho que tem muita coisa já no vídeo, depois a gente pode discutir. Mas o que eu queria que vocês lembrassem disso é a cara dos estudantes na hora dos raciocínios. Então, na hora que eu mudo o rumo da história, a cara que eles ficam. Na hora que existe uma informação contraditória, o barulho que eles fazem. Na hora que existe uma explicação, essa estudante aqui em primeiro plano já pega um caderno para anotar essa explicação, porque essa explicação virou interessante e importante para ela. Então, toda essa movimentação, essa dinâmica que vem a partir de uma foto só. Então, o material tecnológico, ele é absolutamente pobre. Ele é inexistente quase. Pode existir uma foto de qualquer coisa. E, na verdade, o que é importante aqui é a discussão, o racional da história. E isso embute uma outra conversa que a gente tenta falar para os estudantes o tempo todo, principalmente os que escolhem áreas, entre aspas, tecnológicas, como oftalmo, rádio, dermato, ortopedia, que eles não são vendedores de prótese ou de cremes, e nem são marqueteiros, mas eles são os vendedores de raciocínio clínico. Isso é que faz o valor do médico. E isso cai no vazio se a gente não exemplifica, não dá concretude a isso. E esse tipo de prática eu acho que é clássica para dar concretude à importância do raciocínio clínico, e quanto melhor for o raciocínio, melhor os estudantes saem. Isso acaba com uma prova, então eles têm toda essa movimentação, e o que a gente faz no fim do curso é uma prova escrita, aonde a gente dá um roteiro de anamnese, que é esse à direita, que é um roteiro, eles não precisam seguir, que normal,
igual aquelas fichinhas que a gente tinha na faculdade, pelo menos tinha alguns anos atrás, décadas atrás, não sei se ainda tem, mas para que os estudantes não se percam, que eles precisam perguntar para os pacientes, né? E dar uma foto para o paciente, uma foto que ele nunca viu, uma foto para o estudante, uma foto que ele nunca viu, e ele pode responder um por um ou em dupla todo esse roteiro. E não tem certo ou errado de novo, ele precisa fazer uma ligação racional entre a foto, o que ele começou a contar e ir atrás das hipóteses diagnósticas, das explicações, das condutas que ele deu, dos diferenciais, e com isso é um trabalho enorme de correção dessas provas, como tudo que é um pouco mais bem feito dá mais trabalho do que tudo que é mais massificado, e a gente acaba tendo uma avaliação muito boa desse tipo de atividade. Acho que eu vou parar por aqui para a gente poder abrir um pouco para a discussão. A discussão me parece mais interessante até do que a apresentação. A apresentação tá especificada naquele artigo que eu coloquei para vocês. Tem esses vídeos todos no site da Escola Paulista de Medicina, do Departamento de Oftalmo. A gente ainda estimula os professores a seguirem essa metodologia, que, de novo, ela é muito dependente do treinamento, não só do treinamento, mas da disponibilidade do professor ficar desarmado frente aos estudantes. É muito fácil a gente fala para o estudante que você não sabe, tudo bem, mas é muito difícil você, de verdade, entrar numa jornada que você não sabe onde vai chegar junto ao estudante. Então, é um treinamento para professor. Eu acho que isso que o Pedro falou é fundamental, a gente tem que treinar professores, senão a gente não vai ter estudantes diferentes. Obrigado. Ótima apresentação, doutor Paulo, excelentes exemplos, muito bom mesmo, inclusive acho que tem uma aluna do senhor, ex-aluna aqui, que disse que no começo era difícil, mas que depois ela ficou apaixonada aqui no chat do YouTube. Então eu vou começar trazendo aqui alguns comentários. Teve um aluno que fez, uma aluna, na verdade, que fez uma pergunta aqui, como que eles conseguiriam em universidades que não disponibilizam essas tecnologias e essas metodologias mais novas e melhores, como que eles poderiam, por eles mesmos, aprender, ou se tem, eventualmente, a Unifesp disponibiliza online algum treinamento. Aí a pergunta mais direcionada ao senhor, doutor Paulo. Não tem um treinamento online, mas tem, igual eu falei, no próprio site. Bom, primeiro tem esse artigo, que eu acho que se pegar o artigo, ler e olhar os vídeos, vocês conseguem fazer sozinhos, mas é muito interessante que tem alguém que está animado a fazer. Então, a Sanar, por exemplo, poderia ter um curso online para fazer, né? Então, vocês já estão demandados. É um produto para vocês já. Mas eu acho que todo mundo consegue fazer, e a característica para fazer isso não precisa ser um gênio, precisa ter um conhecimento um pouco mais profundo, amplo, de uma data um pouco maior, mas nada que um R5 não consiga fazer junto com estudantes de medicina, e você precisa estar despido. O duro aí é tirar a roupa. O complicado não é, sabe, não é o que você vai falar. O complicado é você conseguir ficar no jogo. Ficar no jogo é punk. Então a Thelminha do BBB estava aí falando antes da gente, pode perguntar para ela como é que é ficar no jogo. Ficar no jogo é muito mais complicado segurar os nervos do que ganhar a corrida. Então Ótimo. Eu tenho uma pergunta para o Pedro. Na verdade, eu sou professor de clínica cirúrgica do internato da Universidade Estadual da Bahia, que é a UNEB, em Salvador. Eu fiz minha formação toda em São Paulo, fiz residência de cirurgia geral e cirurgia plástica na USP, no HC. E minha pergunta, na verdade, agora trazendo até para a nossa realidade do departamento de cirurgia aqui da universidade, o que a gente pode fazer com estratégias de gestão, agora já puxando para esse lado, para a gente fazer esse shift, porque, como você mesmo disse, a UNEB, que é uma universidade pública, ela não tinha nada online, zero, inclusive com barreiras grandes dos professores mais antigos, até da própria instituição, em fazer essa mudança para o ambiente digital. O que a gente consegue de estratégia de gestão para operacionalizar isso? Eu vou levar isso, inclusive, para a reunião dessa semana, quarta-feira. Excelente pergunta, muito interessante, porque é uma correria geral da maior parte das instituições, tanto públicas quanto privadas. Talvez as privadas, pela velocidade de não precisar passar por licitação, né, 8666 e etc. e tal, então tem uma dinâmica rápida e consegue buscar instituições e apoiar e transformar para o digital muito rápido, tá? Mas tem um grupo de pesquisadores do Instituto Federal do Rio de Janeiro,
são basicamente 3 professores. Eles montaram um curso totalmente gratuito. Eu vou até copiar já de um grupo e colocar aqui no chat para vocês. Ótimo. Que é justamente focado para instituições públicas que não conseguiram virar no semestre passado e querem implementar novas metodologias neste segundo semestre, né? Mesmo já estando atrasado. Se a gente for pensar que as aulas, para quem está voltando semana passada, nessa próxima segunda ou na segunda que vem, né? Mas nunca, antes tarde do que nunca. Então, o que eles estão fazendo nesse treinamento, professor? Eles colocaram ali 8 módulos, cada módulo tem 20 horas, eles estão baseados, obviamente, na utilização do Moodle, porque o Moodle é open source, né? Então você tem uma plataforma, né, em código aberto e com um custo baixíssimo. Na verdade, o único custo que vocês vão ter vai ser hospedagem ou no servidor interno da universidade ou comprar um servidor em nuvem. Mas, basicamente, as universidades públicas já têm ou servidor interno ou servidor em nuvem. Então, qual é a dica aqui, né? Façam o curso, tá? E vocês ali, nós estamos falando de um curso, né, com 8 módulos, tá? Mas de forma muito interativa. Não precisa ser ao vivo, você pode assistir gravado, né? Então, eu diria que hoje é o curso... tem dezenas na internet de como a gente fazer a virada digital, mas eu acho que como o enfoque deles, né, da vivência da universidade pública, é muito rico para o curso. Porque, basicamente, é uma das grandes dificuldades, como a enfrentada, nesse caso, aí pela UNEB, por exemplo, né, de ter uma virada muito mais rápida, né? E, professor, se eu não me engano, a UNEB tem um mestrado em tecnologias digitais de educação. Tem. Se eu não estiver enganado. Tem eu sim. tive uma colega de trabalho que fez o mestrado, a dissertação dela, eu participei um pouco do trabalho, e ela é justamente do mestrado em educação em tecnologias digitais. Então, dentro da própria casa aí vocês têm uma estrutura muito legal, mas às vezes é aquela coisa, o santo de casa não faz milagre. Então, eu acho que vai ser cirúrgico para vocês poderem assistir, porque vocês vão poder fazer de forma independente, inclusive. Porque eu sei, dentro da universidade, você esperar com que todos os sistemas se movimentem, ou seja, todos os cursos se movimentem, você vai morrer, né? Você não vai colocar nenhuma atividade no ar, você não vai usar ambiente nenhum. E uma última questão, professor, vamos imaginar o seguinte, eu não vou conseguir subir um ambiente virtual de aprendizagem, que aí nós estamos falando de um ambiente já mais complexo, com recursos de videoaula, de interação via chat, de formulários de avaliação, né? Você consegue ter ali conteúdos guardados lá dentro, enfim, subir arquivos PDF, Word, Excel, o que vocês quiserem, mas não vou conseguir fazer um ambiente virtual de aprendizagem, um AVA. O que eu posso fazer? Vocês... Cortou o áudio. Me ouvindo agora? Agora estamos ouvindo. Não deve estar tão bom, mas já entra um som melhor aí para vocês. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem utilizar todas as atividades que estejam abertas, por exemplo, e aí nós vamos dizer o seguinte, vai estar à disposição para vocês o Moodle. A gente tem o Microsoft Teams, é a plataforma que a universidade adotou. É muito boa. Inclusive, já tiveram treinamento, a gente já avançou. Mas eu gostei muito, eu vou sugerir esse curso da UFRJ para daí todo mundo fazer para a gente conseguir se instrumentalizar mais. Seu microfone ficou mudo, Pedro. Tá mudo. Agora abriu. Agora abriu. E eu tenho uma pergunta para o doutor Paulo. O pessoal aqui no chat no YouTube também agradecendo bastante. Acho que o Diogo caiu agora. Cortou o som dele lá, né? Caiu. O Diogo caiu, mas a gente pode continuar, né? Ótimo.
Pedro, Estou lhe ouvindo bem, doutor. está me ouvindo bem? Legal. Você acha que nessa pergunta da implementação da tecnologia em outras instituições... Oi, voltou o Diogo. Desculpa, foi a internet. Estava no lugar, Diogo. Você sumiu e estava fazendo tua vez. Eu e o Pedrão... Você estava moderando, né? Diga. Em relação às habilidades, quais as habilidades que são mais importantes? Fala de novo, Diogo. Quais são as habilidades que o senhor acha que são as mais importantes que precisam ser trabalhadas nessa nova metodologia? E também se já teve algum estudo que o senhor fez ou alguma outra universidade comparando esse método baseado em exemplos com a metodologia mais tradicional. E daí teve alguma diferença? Não sei de nenhum estudo feito. Habilidades, eu acho que tem proatividade, desinibição, raciocínio lógico, você tem alguma criatividade. Quando o Pedro fala de criar, eu fico pensando se esses meninos estão criando. Eu acho que eles criam conhecimento novo. Eu não sei se eles criam conhecimento novo, se bem que é assim, eles imaginam, a imaginação, a criação é de alguma coisa nova, que já existe, né? O diagnóstico já existe, mas é um percurso novo. Então, eu acho que é um pouco disso, mas eu tenho a impressão de que é um tanto de proatividade e quase liderança de processo, é você ir à frente, sabe? É não ir a reboque, não está sendo cobrada memória, nem repetição, nem o certo, nem nada disso. Então, é coragem. Talvez ser corajoso é uma grande coisa nesse tipo de atividade. E o professor tem que conseguir que os alunos mais tímidos se sintam corajosos também. De novo, o professor é um cara complicado. Esse bicho devia ser estudado e muito apostado, né, em quem dá aula. A gente dá aula no fim, e o Pedro tem toda uma formação, mas não sei se você tem, Diogo. Eu não tenho nada. Eu tenho 3 décadas aí de tomar na cabeça para aprender a ser professor. E até hoje eu acho que eu sou um professor médio. Mas é esse cara que a gente tem que bater. Esse cara vai fazer outros professores mais para frente, no futuro. Verdade. Bom, gostaria de agradecer muito a presença dos dois. A mesa foi extremamente rica, inclusive para mim. Eu sou um professor bem mais novo, né? Eu estou na universidade desde 2017, então tem 4 anos aí. Tenho muito o que aprender. Inclusive, me interesso muito por essa área digital, porque já estou até trabalhando com a Sanar já há alguns anos. Então, foi muito interessante. Os alunos adoraram, muitos elogios aqui no chat do YouTube. Muito obrigado ao Pedro, muito obrigado ao Paulo. Que vocês possam retornar, eventualmente, ano que vem, para a gente trazer novos trabalhos, compor uma nova mesa, para a gente discutir e agora ver também como foi o pós, né? Essa virada para o digital, como foi essa evolução para 2021. Já seria um tema interessante de uma nova mesa. Inclusive, fica até como uma dica aí para a organização. Estou à disposição, muito obrigado, foi um prazer, Diogão. Boa sorte na Sanar. Força. Joia, obrigado. É isso aí. Prazer, Pedrão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.